o Everton Cebolinha chegou no Flamengo por mais de 70 milhões de reais, se juntando a outros craques que custaram valores absurdos como o Pedro, Gabigol, Arrascaeta e etc. E todos eles treinam num CT incrível, todo moderno, vários campos, tecnologia e muito mais. Só que nem sempre foi assim. Pra tu ter noção, olha como era o centro de treinamentos do Fla há alguns anos. Nem parecia de um time da Série A. E nos jornais sempre apareciam notícias de dívidas gigantes e lá vai. Mas como que o Flamengo passou disso para um dos times mais ricos do Brasil? É o que vamos ver nesse vídeo. Então, pra falar de onde vem essa grana toda do Fla, a gente tem que voltar lá atrás, pra 2012. No ano de 2012, a presidente do Flamengo se chamava Patrícia Amorim, e nos anos que ficou ali, ela acabou não administrando muito bem. O Flamengo acumulou várias dívidas, teve jogador indo pra justiça, cobrar pagamento de direitos de imagem e etc. Além de, não ter quase nenhum resultado dentro de campo. O único título que ganharam enquanto ela tava lá tinha sido o Carioca de 2011, só. Então, em dezembro de 2012, no fim do mandato dela, teve eleições dentro do clube e aconteceu o inevitável. A Patrícia perdeu e saiu da presidência. Cara, pra tu ter noção, o Flamengo terminou 2012 com uma dívida de mais de 700 milhões de reais, enquanto que a receita, ou seja, o quanto ganharam, foi por volta de 200 milhões. Imagina, tinha uma montanha de coisa pra pagar e o Fla literalmente não tinha dinheiro. Aí, no lugar da Patrícia, foi eleito um cara chamado Eduardo Bandeira de Melo. E se liga no que ele falou quando assumiu. Se dentro de campo nós sofremos com o time, fora de campo a situação é mais preocupante. Hoje o Flamengo tem a justa fama de clube mal pagador, não tem transparência, não tem qualidade na governança e chega a ser irresponsável no papel de contribuinte. Sim, tava nesse nível. Então, a partir de 2013, o novo presidente só tinha um objetivo: pagar o que devia. Aí, com isso, não focaram tanto em investir no time e ainda venderam o Wagner Love de volta pro CSKA por causa de uma dívida do clube com eles. Então, pra 2013, o Fla foi bem mais simples. O time dos caras ia com Paulinho, não o Paulinho que jogou na seleção, esse Paulinho, Hernani Brocador, Luiz Antônio, o capitão era o Léo Moura, Elias, Carlos Eduardo e etc. Digamos que não era um time pra ganhar Libertadores. Aí tá, com esse elenco mais barato, o Flamengo foi jogando e de uma forma surpreendente ainda conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Sim, ganharam do Atlético Paranaense na final e levaram um título. Então a diretoria continuou focando na economia do Fla e o negócio começou a melhorar muito, porque logo em 2013 também, finalmente inauguraram um programa de sócio-torcedor do Fla. Pois é, antes os caras não tinham sócio-torcedor. Imagina. Então o Flamengo já terminou 2013 ganhando 59 milhões a mais que em 2012. O negócio tava melhorando mesmo. Também começaram a fazer mais marketing e tal. Só que eles estavam tão focados em só pagar o que deviam que praticamente não contrataram nenhum jogador famoso. Então, sem muitos craques conhecidos, o Flamengo virou um time de meio de tabela no Brasileirão. Em 2013, pra tu ter noção, ficaram alguns pontinhos de serem rebaixados e nos 2 anos seguintes não passaram do 10º lugar. Pois é, mas isso já era meio que esperado. Então, quando chegou em 2015, aconteceu outra eleição e adivinha? O Eduardo foi reeleito e ia ser o presidente até o fim de 2018. Não ganhava a taça, mas pelo menos não tava quase falindo que nem antes. Melhorou tanto a situação fora de campo que terminaram 2015 com quase o dobro de faturamento de 2012. Eles fizeram um trabalho muito bom de gerir a dívida, arrecadar mais e economizar. Então, agora que já estavam com mais grana, a diretoria do Flamengo decidiu que tava na hora de começar a investir no time. Aí, logo em 2016, contrataram uma estrela que tá até hoje e é um dos líderes do time, Diego Ribas. O Diego tava há anos lá fora, passando por times como o Porto, Werder Bremen, Juventus e etc. Mas em 2016 foi pro Flamengo, recebendo um salário de 600 mil por mês. Mano, fazia tanto tempo que o Fla não contratava um cara famoso assim, que quando o Diego foi anunciado, os torcedores foram à loucura. Olha como a galera tava quando o cara chegou no aeroporto. Além disso, trouxeram outros caras, como o William Arão, o zagueiro Juan, Coelar e etc. Aí quando chegou 2017, continuaram contratando e começaram a pagar cada vez mais caro, como o Everton Ribeiro, vindo do Al Ahly por 22 milhões de reais, além de Diego Alves do Valência, entre outros. E se a situação já tava boa, o negócio melhorou mais ainda, porque no meio de 2017, o Flamengo fez simplesmente a sua maior venda da história, quando o Vini Júnior foi vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Sim. Então o negócio já tava bem mais tranquilo e em 2018 o Fla conseguiu fazer o que na época foi sua maior contratação até então. Trouxeram o Vitinho do CSKA por 12 milhões de euros. Mas se as contas do Flamengo estavam de volta nos trilhos, dentro de campo o negócio não tava tão bem assim. Nesses vários anos que o Eduardo foi o presidente do clube, eles ganharam aquela Copa do Brasil de 2013 e 2
cariocas. Só isso. Então, quando chegou o fim de 2018, teve mais uma eleição e com a promessa de ganhar títulos, um cara chamado Rodolfo Landim assumiu o clube. O que o Eduardo Bandeira fez foi impressionante, mas agora o Landim chegou lá e disse que ia investir pesado no futebol. Tava na hora de abrir os cofres mesmo. Então, logo em janeiro de 2019, eles simplesmente quebraram seu recorde e fizeram sua transferência mais cara até então. Georgian de Arrascaeta, vindo do Cruzeiro por mais de 60 milhões de reais. E além dele, em janeiro de 2019, chegou também o Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol emprestado da Inter. Sim, os caras investiram demais. Eles realmente não estavam brincando. Aí você lembra que o centro de treinamento dos caras era uma coisa bizarra? Então, em 2019 começaram a usar um novo CT. Uma coisa assim, nível Europa mesmo. E se o Flamengo já tava bom, quando chegou no meio daquele ano, contrataram um novo técnico, um carinha chamado Jorge Jesus, e fizeram mais contratações absurdas. Mano, se o Fla já tinha trazido aquelas estrelas todas em janeiro, agora no meio do ano trouxeram mais craques, como o Rafinha vindo do Bayern, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Pablo Mari que tava no La Coruña e Gerson vindo da Roma por quase 50 milhões de reais. Aí juntando esses craques com um técnico incrível como Jorge Jesus, o resultado foi fenomenal. O Flamengo em 2019 teve simplesmente o seu ano mais vitorioso desde a época do Zico. Os caras conquistaram o Carioca no começo do ano, depois o Brasileirão e a Libertadores. A tríplice coroa. Todos os seus jogadores se valorizaram demais e os caras tiveram a temporada perfeita. Então o Flamengo, que tinha fechado 2012 com uns 200 milhões de faturamento, agora terminava 2019 com mais de 900 milhões. Foi realmente impressionante. Aí com essa grana toda, o Fla decidiu investir pesado e comprar de fato o jogador mais importante do time, o Gabigol. O Gabigol em 2019 era emprestado da Inter de Milão. Então em janeiro de 2020, compraram de fato ele, batendo um recorde de transferência do futebol brasileiro, desembolsando no total mais de 90 milhões pelo cara. Imagina! Então passou o tempo, veio a pandemia e mesmo com 2020 completamente turbulento, o Fla faturou mais de 600 milhões. E se na pandemia foi assim, em 2021 o negócio foi impressionante. Os caras faturaram 1 bilhão de reais. Cara, esse foi literalmente um recorde no futebol brasileiro. O Flamengo é o time mais rico do Brasil. O Rodolfo Landim foi até reeleito no ano passado. Então agora, mesmo com vários problemas de técnicos recentes sendo demitidos, o Fla ainda tem muita força para comprar jogadores e trouxe o Everton Cebolinha do Benfica por 75 milhões de reais. O Cebolinha entrou na lista das compras mais caras da história do clube, só ficando atrás do Gabigol, do Pedro e Arrascaeta. Será que o Flamengo vai voltar a disputar por títulos como em 2019? Vamos ver. E aí, qual que foi a maior contratação do seu time? Comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos últimos que eu postei. Acho que tu vai gostar. Então, beleza? Valeu e tchau!